A paz do Senhor, bom dia. Palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, seu versículo 27, diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Queridos irmãos, é necessário comentar que nessa última hora, em que muitos querem paz e vivem em guerra, alguns guerreiam até em nome de uma fé, e eu pergunto: que fé é esta? Essa não é a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo vem do alto. Existem tantas religiões, inúmeras, falando de tantos deuses, quando nós sabemos que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, chamado Jesus Cristo, homem. Tiago aqui, ele descreve o objetivo da verdadeira religião: visitar os órfãos e as viúvas. Se olharmos pelo sentido literal, já é uma grande bênção dar assistência a essas pessoas. Mas olhando para dentro de nós, olhando para o sentido espiritual daquilo que está além da letra, nós temos os órfãos, aqueles que não têm pai, aqueles que não têm uma direção. E nós temos as viúvas, naquelas em que já tiveram um governo, já tiveram uma direção, já tiveram um cabeça em suas vidas, e este cabeça morreu. Quantos no mundo nascem órfãos? Órfãos em sua alma, sem sentido em sua vida, sem um Deus em seu coração, sem uma direção a seguir, e nascem sem saber de onde vêm, não sabem para onde vão. E quantos já estiveram no caminho, tendo um governo, tendo Cristo como cabeça, e deixaram que ele morresse em suas vidas? A verdadeira religião, aquilo que aproxima um homem de Deus, não pode vir do próprio ser humano, porque o ser humano é falho. Por isso Deus, lá na cruz do Calvário, elaborou um projeto na eternidade, mandando que seu Filho viesse, se fizesse homem por nós, sofresse as mesmas paixões que nós sofremos. Tudo ele viveu, em tudo ele foi tentado, mas em tudo ele foi mais do que vencedor, porque o Espírito Santo de Deus habitava nele e habita. Foi a cruz, pagou o preço de morte, sem ter pecado, pelas nossas vidas, ressuscitou ao terceiro dia, vencendo assim a morte, nos dando vida e vida em abundância. E se faz presente hoje, no meio da igreja, falando aos nossos corações, nos dando força, renovando a nossa fé, dando salvação para a nossa alma. Porque a promessa que ele nos fez foi vida eterna. Está lá em João 2,25. Esta é a promessa que ele nos fez, vida eterna. Mas ele cuida de nós, ele nos abençoa nessa vida, ele nos dá saúde, ele nos dá paz, ele nos dá provisão diária. Basta que estejamos na dependência dele. Uma pessoa escreveu para mim e disse que às vezes precisamos estar de mãos vazias para recebermos algo maior. Às vezes é necessário nós nos esvaziarmos de nós mesmos, daquilo que nós entendemos que
é o certo, daquilo que nós temos como conceito de vida, daquilo que nós aprendemos com nossos pais, com a tradição, para entender que Jesus está vivo, que ele não ficou no madeiro e que ele é a porta que nos leva ao céu. Basta passarmos por ele. Ele disse: eu sou a porta. Aquele que passar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Ele que nos guia em pastos verdejantes. Por isso que o salmista, o Davi, confiava tanto em Deus. Porque sabia que não há outro além dele que pode nos dar tamanha salvação. Irmãos, o mundo vai passar. A consciência do mundo vai passar. Mas a palavra de Deus, ela permanecerá eternamente. E é esta palavra que tem que ficar guardada em nossos corações, para que sejamos fortificados na fé, sejamos fortalecidos no Espírito, revestindo-nos com toda a armadura de Deus, para que possamos suportar o dia mau. Temos lutas, passamos por tribulações, sim, mas devemos nos guardar da corrupção do mundo. Existem muitas coisas que têm batido de frente com a palavra, têm sido contrárias à palavra de Deus. Muitos ensinamentos nesta última hora têm se levantado no mundo, ideologias. Nada disso leva o homem a Deus. É Deus que se revela ao homem, na pessoa do Senhor Jesus. Quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia. Esvazie-se do seu próprio entendimento e peça a Deus graça para que, assim como aconteceu com Paulo a caminho de Damasco, possamos ver a luz brilhar em nosso caminho. Paulo estudou nas melhores escolas, esteve aos pés de Gamaliel, tinha cartas em sua mão para capturar, prender e matar a igreja. E ele fazia isso por uma fé. Mas quando encontrou-se com Jesus no caminho de Damasco, e Jesus perguntou a ele: por que me persegues? Veja bem, ele perseguia a igreja. A igreja é corpo de Cristo. E aí ele perguntou: Paulo, por que me persegues? Era mais ou menos meio-dia. O sol resplandecia no alto do céu, mas uma luz mais forte que o sol brilhou no caminho de Paulo, que outrora era Saulo. E ao ver essa luz, ele diz: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu a ele daquela luz: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. E ele caiu por terra e entendeu que a sua fé antiga, naquilo que ele tinha aprendido, não valia de nada. Mais à frente ele escreveu que ele a tinha como esterco e que ele não aprendeu nada com homem algum, mas tudo acerca de uma vida eterna com Deus, ele aprendeu pela revelação de Jesus Cristo em sua vida. E aí foi ele o pregador dos gentios, o pregador daqueles que não tinham direito à herança, que a bênção primeiro é do judeu, como ele mesmo escreveu, depois do grego. Porque um povo que andava em trevas viu uma grande luz. Mas sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Um dia, Jesus nasceu em nossas vidas e ele se tornou em nossas vidas maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Não mais menino, Rei dos reis, Leão da tribo de Judá, aquele que venceu e que é digno de abrir o livro e que voltará para arrebatar a igreja fiel, porque a igreja assim o espera e crê. Por isso Paulo disse a Timóteo: combati o bom combate. E uma guerra é boa.
Mas esse combate que leva para a vida eterna é bom. É bom porque temos certeza da vitória. E um dia todos nós encerraremos a nossa carreira. E a fé que vem do alto, que nos apresenta Jesus, que é o nosso firme fundamento, ela deve ser guardada. Então, subiremos com Ele em espírito. Que você possa meditar nessas palavras, que eu possa meditar nessas palavras e vivê-las, para que possamos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Porque a salvação, ela não é estática, ela é dinâmica. A salvação não é uma vez salvo, salvo para sempre. Todos os dias, Daniel fazia uma escolha: não se contaminar com os manjares da Babilônia, com os manjares do rei deste mundo. A escolha é diária, a escolha deve ser individual, cada um faz a sua. Escolher hoje a quem servais, se a Deus ou às riquezas. Deus está te aguardando, de braços abertos. Jesus te ama. Encontre-se com Ele. Não seja mais órfão. Volte. Vá para os braços do Pai Celestial. Não seja mais viúva. Volte à presença de Deus. Você que deixou o governo de Deus morrer na sua vida, volte-se a Ele. Peça para Ele ressuscitar em ti um espírito voluntário. O salmista Davi, quando pecou, ele muito se amargurou. E ele fez uma oração que é uma das mais bonitas que eu já vi na Bíblia. Ele disse: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Interessante que ele tinha perdido a alegria da salvação. Ele tinha se tornado uma viúva, sem o governo, sem a direção, sem aquele que é o cabeça. Mas ele diz: não me lances fora da tua presença, ó Deus, e nem retires de mim o teu Espírito Santo, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação e renove em mim um espírito voluntário. Meus irmãos, se Deus não estiver presente, se Ele sair da nossa vida, se o Espírito Santo for retirado, ai de nós. Porque é pela graça que somos salvos. Graça essa ali na cruz do Calvário derramada, Espírito Santo derramado. E hoje Ele tem realizado uma obra no meio da igreja. Ele tem feito maravilhas. Ele tem nos feito muito bem. Ele tem nos dado salvação. A todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você e por mim. Senhor Deus, pela virtude que há no sangue de Jesus, clamamos a Ti nesta hora, pedindo que o Senhor nos abençoe, perdoando os nossos pecados, renovando nossas vidas na Tua presença, nos fortalecendo espiritualmente, nos preparando para o dia do arrebatamento, porque nós queremos ser assunto aos céus, como igreja fiel do Senhor. Enquanto isso não ocorre, guarde as nossas vidas na Tua presença, nos sustente, seja conosco, Senhor, nas nossas necessidades físicas e materiais, mas, Senhor, que acima de tudo não venhamos perder a intimidade contigo, que possamos ouvir a Tua voz, que o Teu Espírito possa ser conosco, ó Deus, possa batizar aqueles que não são batizados e que possa falar com os Teus servos. Aviva Tua obra, Senhor, no meio dos anos, na Tua ira, lembra-te da Tua misericórdia e nos ajuda a vencer o dia mau. Louvado seja o Teu nome, pelas maravilhas que tem operado, pela salvação em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo derramado no meio da Tua igreja. Obrigado por tudo,
Em nome santo de Jesus. Amém.